Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Estamos iniciando o nosso culto de celebração e aprendizado da Palavra de Deus, dia 20 de setembro de 2020. Vamos abrir nossas Bíblias, os nossos aplicativos em Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 12. Esse texto de Apocalipse nos fala sobre o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o selo e os livros e de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele comprou pessoas com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário para estabelecer sacerdócio, família, pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Estamos no mês de setembro e nós, os batistas brasileiros, incentivamos missões nacionais durante esse mês. E por isso estamos fazendo a leitura desse texto que tem uma base missionária. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste em reino e sacerdotes para o nosso Deus, e ele reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que texto maravilhoso, que nos mostra a glória, o esplendor daquele que está sentado no trono
e também do Cordeiro, que foi digno de abrir os selos, e porque ele comprou pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. E nós estamos aqui como parte dessas pessoas que ele resgatou com o bom preço para tornar sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E nesse mês, então, que estamos incentivando a obra de missões nacionais, vamos dedicar esse culto ao nosso Deus. Vamos orar nesse instante e depois dessa oração, vamos cantar 2 cânticos a esse Cordeiro de Deus maravilhoso. Ó Pai, nesse instante nós queremos dedicar esse culto ao Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, o nosso cantar e fala conosco através da Tua palavra. Nós dedicamos tudo o que vamos fazer aqui em Teu nome e é pelo Teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar e adorar ao nosso Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, igreja. Como é bom termos um Deus em quem podemos confiar, onde podemos deixar todos os nossos medos, inquietações, ansiedades, sonhos, planos. Cante essa música agora como uma oração, entregando a sua vida e tudo o que você tem a esse Deus que pode te ajudar.
seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
Jesus é digno de receber toda a nossa adoração. Temos hoje o privilégio de receber em nosso culto o pastor Elder Ticou Didoff, representante da Junta de Missões Nacionais aqui no estado de São Paulo. Tem feito um trabalho extraordinário de treinamento, liderança de campanhas evangelísticas e pastoreio de missionários plantadores de igreja aqui em nosso estado. Ele, nesse instante, fará um momento missionário e logo após um cântico também trará a mensagem do Senhor aos nossos corações. Vamos orar novamente nesse instante para que Deus use poderosamente para falar em nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos pela vida do pastor Elder. Pedimos que nesse instante o Senhor possa falar através dele a nossa igreja e as nossas vidas de maneira particular. Fala conosco, edifica nossas vidas, desafia-nos a novas oportunidades de avançar na obra missionária. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Desafia a tua igreja e edifica o teu povo em nome de Jesus. Amém. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo. Meu nome é Elder e eu trabalho na Junta de Missões Nacionais. É um prazer muito grande estar com os irmãos, a convite do pastor Ayrton. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da pátria, e como é mês da pátria, é mês da campanha da nossa agência. A Junta de Missões Nacionais foi criada no dia 25 de junho de 1907, portanto, esse ano nós estamos completando 113 anos. Faz bastante tempo, né? E o nosso foco da Junta de Missões Nacionais é alcançar todos os brasileiros com a mensagem da salvação, fazendo discípulos em todo o nosso país. Nós, da região sul até a região norte, nós queremos plantar igrejas. Nós temos um desafio muito grande no sul, há muitas cidades ainda que nós não temos uma igreja batista
proclamando o Evangelho. Quando nós chegamos no Sudeste, nós temos assim em Minas Gerais, aqui em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, especialmente São Paulo, onde eu trabalho, cuidando dos missionários. Nós temos 170 municípios ainda sem trabalho batista e nós temos avançado, nós temos conseguido colocar outros missionários voluntários para pregar o Evangelho. Quando nós chegamos no Centro-Oeste, ali perto do Pantanal, nós temos tantos lugares, ali na capital federal, que nós temos para pregar o Evangelho. Naquela região, nós temos ali muitos indígenas. Os indígenas foram quase o primeiro povo que Missões Nacionais começou a pregar o Evangelho. E até hoje nós temos muitos missionários ainda pregando o Evangelho aos povos indígenas. Entretanto, no povo xerente, nós temos ali a Bíblia já traduzida na linguagem deles. Nós temos já vários pastores indígenas pregando o Evangelho, dirigindo o culto, igrejas que falam na língua xerente. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Carlos Krieger e a irmã Wanda, que já estão há 60 anos, pode imaginar isso? 60 anos ali no campo missionário. Quando chegamos no Nordeste, nós temos um grande desafio de todos aqueles estados de poder proclamar o Evangelho em toda aquela região. Quando chegamos ali no sertão, aquela terra árida, aquela terra seca, o sertanejo com as suas crendices, nós temos vários missionários ali pregando o Evangelho, podendo levar o Evangelho da salvação, Jesus, a água da vida. Temos usado os radicais e tem sido um tempo tão precioso para compartilhar a mensagem do Senhor. E chegamos no Norte. O Norte é um caso específico, né? Quando pensamos só no estado do Amazonas, o estado do Amazonas é um estado muito difícil de atingir, principalmente por causa da mata, principalmente por causa do rio. Muitos lugares ali a gente só consegue chegar de barco depois de 1, 2, 3 dias de viagens. Nós temos cerca de mais de 40 mil comunidades espalhadas em todo o estado, e ali nós temos essas comunidades que são alvo do amor de Cristo. E nós temos chegado com aquele barco, o barco missionário. Quero desafiar a você um dia, ir lá, fazer essa viagem com o barco missionário, conhecer aquelas comunidades. Nós temos deixado os radicais morando naquelas comunidades, testemunhando de Cristo, ajudando aquele povo, alfabetizando aquele povo, cuidando da saúde bucal daquele povo. Tem sido um trabalho fantástico. Quando nós chegamos lá no norte, lá no Pará, nós vamos chegar na ilha de Marajó. E na ilha de Marajó nós vamos encontrar muitos surdos. E ali nós temos uma missionária que tem alcançado aquele povo, ensinado inclusive a língua brasileira de sinais, porque eles não conhecem. É um povo sem comunicação, uma coisa interessante. E, irmãos, tem sido um negócio, um desafio muito grande. O Brasil é um grande continente, mas graças a Deus, pela sua ajuda, pela sua oração, nós temos avançado. Você já ouviu falar do barco missionário? No sertão, nós temos um sonho de ter uma carreta que possa andar naquele sertão todo, levando consultório médico, levando médicos, levando esperança para aquele sertão. Você já ouviu falar da Cristolândia? A Cristolândia está justamente para levar esperança aonde há Cracolândia. Cracolândia é onde a droga do crack reina. E há muitas pessoas que são vítimas, são escravizadas por causa da droga chamada crack. Mas pela graça de Deus nós temos alcançado e transformado vidas. Muitas vidas já foram transformadas. Nós temos um grande sonho de estabelecer uma unidade de Cristolândia em cada capital do estado, de todos os estados brasileiros. Aceita esse desafio?
Pois bem, para o ano que vem nós temos mais 2 já preparadas. Uma no Rio Grande do Sul, outra lá no Norte. Por quê? Porque a carência tem sido muito grande. Nós já temos 43 unidades de Cristolândia no Brasil todo. E esse trabalho tem alcançado e transformado tantas vidas. Muitos testemunhos com certeza você já tem visto. E aonde que está a sua participação? Você deve participar orando. Você deve participar orando pelos missionários. Hoje, Missões Nacionais já passa de 900 missionários e logo, logo nós vamos passar de 1000 missionários, porque nós temos mobilizado pessoas inclusive voluntárias, que têm dedicado a sua vida para a pregação do Evangelho. O projeto Radical tem sido uma realidade. Hoje nós temos usado o Radical Metropolitano, que tem o objetivo de usar você, que não precisa largar tudo, e que você esteja disposto a ser usado pelo Senhor, aonde você está, para fazer a obra do Senhor. Hoje, agora, nesse mesmo tempo, agora em setembro, hoje, nós estamos fazendo a inscrição do Radical São Paulo Metropolitano. Nós temos 24 locais onde nós queremos plantar igreja, revitalizar igreja com pessoas aqui de São Paulo mesmo, que não precisam mudar de casa, que não precisam deixar o seu emprego, que não precisam deixar a sua família e que queiram estudar teologia, plantar igreja e investir a sua vida onde você está. Mas nós temos também o alvo da campanha. E eu gostaria de desafiar a você, todos os membros da nossa querida igreja Boas Novas, a investir nessa campanha. Que tal? R$2. A menor nota, tem R$200 aparecendo aí, né? Mas R$2 por dia, você acha muito para a obra missionária? Se você juntar R$2 por dia, se todas as igrejas se envolverem nessa campanha, com certeza nós vamos alcançar o alvo de 18 milhões. Posso contar com você? Que Deus abençoe. Estamos juntos, porque Ele me amou. Todo-Poderoso.
Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, onde se encontra a divisa da nossa campanha este ano. E ela, ainda que pequena, é profunda aos nossos corações, a aplicabilidade às nossas vidas. O texto assim diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O tema da nossa campanha é porque Ele me amou. Senhor nosso Deus, que a reflexão ao nosso coração encontre lugar, a prática desta grande verdade. Que o amor que o Senhor nos alcançou transforme em prática de multiplicação. Fale, Senhor, ao nosso coração, desafie as nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos fez trazer 4 práticas, 4 tônicas desta campanha. Diante desse texto, usando o acróstico da palavra amor, amo, porque Ele me amou, eu amo o próximo, não por imposição ou por obrigação, mas como forma de gratidão e retribuição a Deus. Porque Ele me amou, eu multiplico discípulos de Cristo, levando amor aos 4 cantos deste país. Porque Ele me amou. Oro para que ainda muitos outros que ainda não conhecem este amor possam ser alcançados por Ele. Porque Ele me amou, eu reparto o que tenho com aqueles que têm muito pouco ou talvez nada. Portanto, eu amo, multiplico, oro e reparto. Esta é a tônica desta campanha esse ano. Mas eu quero trabalhar com os irmãos apenas a ideia de multiplicar o nosso esforço missionário. O amor de Deus me leva a multiplicar o meu esforço missionário. Esta é a primeira ordem que nós encontramos da palavra de Deus para o ser humano. Crescer e multiplicar. Gênesis capítulo 1, verso 22. A essência da vida é a multiplicação. A natureza revela a graça abundante de Deus em todas as coisas. Uma semente carrega a possibilidade de milhões de outras sementes. Deus é um multiplicador por natureza. Sede fecundos e multiplicai. Esta foi a ordem que Deus deu ao homem, a primeira ordem que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós chegamos já em João capítulo 6, Jesus, quando nós vemos ali os evangelhos narrando a experiência da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos uma experiência interessante quando Jesus nos ensina que quando nós dedicamos tudo aquilo que temos, o milagre da multiplicação é tão somente do Senhor. Especialmente no verso 9, o discípulo André, depois de ter andado no meio de toda aquela população, chega diante de Jesus e apresenta todo o saldo da sua pesquisa. Chega diante de Jesus e diz: Senhor, de tudo aquilo que nós procuramos no meio do povo, achamos apenas 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E ele complementa e pergunta para Jesus: mas o que é isso diante de tanta gente? Eu acho interessante este questionamento de André. O que é isso diante de tanta gente?
Irmãos, esta experiência da multiplicação mostra que a nossa tarefa não é questionar e fazer o milagre é Deus que vai fazer por nós. O que nós precisamos é dedicar as nossas vidas no altar do nosso Deus. E Jesus, então, rogou ao Pai, multiplicou aqueles pães e peixes e fez e alimentou toda aquela multidão. Quando nós chegamos ao texto da grande comissão, nós vamos descobrir que a tarefa simplesmente que o Senhor Deus deixou para cada um de nós, através da orientação de Jesus, é: façam discípulos. Jesus não apenas fez discípulos, ele andou com os discípulos, ele escolheu 12, mas ele nos ensinou a multiplicar. Quando nós vemos ele andando com 12 discípulos, um pouco mais adiante, ele comissionou 70 deles. No início, então, eram 12, depois foram 70, depois nós vamos verificar em Atos capítulo 1, verso 15, que já eram 120 agregados à igreja para decidir sobre o substituto de Judas. Quando Paulo, lá escrevendo a carta aos Coríntios, dando testemunho daqueles que viram a ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele diz que já haviam cerca de 500 pessoas. Na narrativa de Lucas, nos primórdios da igreja primitiva, no capítulo 2, ele vai dizer, verso 41, após a descida do Espírito Santo, na mensagem de Pedro, quando diz ali que cerca de 3.000 pessoas se agregaram à igreja. Perceba esses números crescendo. Eram 12, depois 70, depois 120, 500, agora 3.000. 2 capítulos seguintes, o mesmo Lucas, no capítulo 4, verso 32, ele já perde as contas e ele começa a dizer que o grupo de pessoas que se agregavam à igreja do Senhor Jesus já era uma multidão. E no verso 32 ele diz que era uma multidão daqueles que criam, estavam unidos e tinham o mesmo coração, e tinham o mesmo propósito, e todos juntos tinham o mesmo pensamento. No capítulo 8, diz que veio uma grande perseguição depois da morte de Estevão. E aí houve a dispersão depois dessa perseguição. E Filipe então vai até Samaria. E existe uma expressão em português que eu acho sempre interessante. No capítulo 6 do capítulo 8 de Atos, diz que unânimes lá em Samaria as multidões ouviam Filipe e ficavam encantados, e houve no verso 8 uma grande alegria naquela cidade. Veja como o evangelho cresceu absurdamente, se multiplicava tremendamente na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Já no capítulo 11, o evangelho já chegou em Fenícia, já chegou em Chipre, já chegou em Antioquia, e de repente vieram alguns de Chipre e começaram a evangelizar já os gentios, e os gentios começaram a aceitar o evangelho, e as pessoas ficaram assustadas, e essa informação chega até a igreja em Jerusalém, e ali então trazem Barnabé, e Barnabé, quando chega para julgar, para analisar aquilo que estava acontecendo, viu e se alegrou, diz o texto. E eu acho interessante que ele olha aquela situação e não dá conta. Tem mineiro aí, né? Não deu conta. Vai até Tarsis e chama Paulo e diz: Paulo, vem para cá, vem para Antioquia e veja o que está acontecendo. E passa um ano com Antioquia, e pela primeira vez os cristãos são chamados ali de cristãos daquele lugar, porque as maravilhas do Senhor começam a acontecer. No capítulo 17 de Atos, verso 6, diz que Anfípolis, Apolônia, Tessalônia, Bereia, todos aqueles lugares começa o evangelho
se multiplicar por todos os lugares, e alguns começam a ter perseguição, e a expressão é: estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Isso é multiplicação. Irmãos, eu começo a pensar e analisar. O amor de Cristo tomou conta daqueles corações, e aqueles irmãos começam a expressar com toda alegria aquilo que Cristo tinha feito naqueles corações. E eu pergunto, o amor de Cristo alcançou aqueles corações e eles não podiam parar de falar, não podiam parar de pregar o Evangelho. O amor de Cristo os alcançou. E eles então multiplicavam a mensagem. Em algum momento, no capítulo 4, verso 20, alguém orientou os discípulos para que eles parassem de falar. E os discípulos disseram: olha, julgai se isso é verdade, se isso a gente pode falar isso, porque não dá. A graça, a misericórdia, a bênção, a paz que Cristo nos dá é tão grande que nós não podemos falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso serve para a nossa reflexão no dia de hoje. Como que nós temos agido nos tempos de hoje? Parece que a Igreja do Senhor Jesus hoje tem agido de uma maneira diferente. Parece que nós não queremos falar. Talvez não estamos vendo nada. Parece que temos medo de falar. Portanto, o tema da campanha não é apenas um tema para apenas levantar recursos financeiros, mas é um tema para nós refletirmos. E a primeira pergunta é: será que eu fui alcançado pelo amor de Cristo? Porque se fui alcançado pelo amor de Cristo, eu amo. Se eu fui alcançado pelo amor de Cristo, eu oro. Se eu fui alcançado pelo amor de Cristo, eu reparto. Mas também, se eu fui alcançado pelo amor de Cristo, eu multiplico a mensagem de salvação. Foi assim que ele fez, foi assim que Jesus Cristo fez, e é assim que ele quer que nós façamos. A pergunta que eu quero colocar no seu coração: como é que nós temos compartilhado o amor de Deus? A primeira pergunta que eu quero trazer ao seu coração: você, de fato, foi alcançado pelo amor de Cristo? O amor de Cristo tem nos constrangido. Verdadeiramente temos experimentado esse amor que não dá para ficar calado, e nós precisamos falar, porque não dá. É tão grande a graça de Cristo na nossa vida que eu preciso contar, eu preciso falar, eu preciso botar para fora. Ou eu tenho vergonha do meu Salvador? Creio que esse é um tempo de reflexão. Como que eu tenho compartilhado do amor de Cristo para aqueles que estão à minha volta? A igreja primitiva não é uma igreja diferente do tempo de hoje. A igreja primitiva é uma igreja que vivenciava o poder e o amor do Senhor. Eu quero trazer 2 desafios. Uma reflexão ao nosso coração. Alguém diz: ou você é um missionário, ou você é campo missionário. Se você já foi alcançado pelo amor de Cristo, você, portanto, tem que multiplicar, deve multiplicar. Mas trago uma questão ao seu coração. Se porventura você ainda não tem multiplicado, será que verdadeiramente você conhece a graça, o amor de Cristo na sua vida?
Que o Espírito Santo incomode o seu coração nesta noite. Esta é a minha oração. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão precioso e que esta verdade bíblica seja um versículo que possamos falar de alto e bom som, mas com a certeza da nossa salvação. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e um grande abraço a cada um dos irmãos. Obrigado, Pastor Helder, por essa mensagem edificante que falou aos nossos corações, nos desafiou a nos envolvermos ainda mais com a obra missionária. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Quero convidar a todos a participar das nossas atividades semanais. Terça-feira à noite, reunião das mulheres. Quarta, às 20 horas, culto de oração e estudo da Palavra de Deus. E no próximo domingo estaremos novamente aqui, através das redes sociais, para adorar ao Senhor e aprender da Palavra dEle. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esse culto de adoração e aprendizado da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos surpreende e nos edifica e nos desafia para a Tua obra e para um relacionamento mais próximo do Senhor. Abençoe cada um que está participando e cada membro e família ligada à nossa igreja. E agora, ó Pai, que o Teu amor maravilhoso, que a graça e a paz de Jesus, a comunhão, a presença e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Tenham uma excelente semana na presença de Jesus.